Olá a todos. Hoje, nesta publicação, queria-vos chamar em especial a atenção à forma como na Direção de Serviços de Património Cultural estamos a comemorar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Na Madeira decorrem, neste momento, duas obras absolutamente simbólicas e que se aguardavam há praticamente pelo menos duas gerações que fossem realizadas. Por um lado, os trabalhos estão a ser feitos na sede do Funchal e os trabalhos no convento de Santa Clara do Funchal. Pela primeira vez vamos ter um projeto integrado, estamos a ter um projeto integrado de conservação e restauro do edifício, com a consolidação das coberturas, com a revisão de toda a estrutura interior do convento, a criação de um circuito de visita, a reorganização dos espaços e também a conservação e restauro integral da talha, da escultura, da pintura, do azulejo, que ainda sobrevivem no convento, apesar da sua vida atribulada e do que sofreu enormemente, sobretudo desde finais do século XIX e por parte do século XX. Diga-se que o convento de Santa Clara do Funchal tinha tido uma intervenção importante nos anos 30 e 40 do século XX, pelos movimentos nacionais, com uma interpretação sobre o que devia ser a conservação e o restauro, que é muitas das vezes interpretativa e não consistente em relação ao devir do tempo histórico e que é uma das características essenciais hoje da conservação do património, que é respeitar os vários tempos do próprio edifício. Santa Clara é uma construção da maior importância, é um convento feminino para onde se deslocavam, ficavam as meninas nobres das famílias madeirenses, estava praticamente pronto no final do século XV, primeiros anos do século XVI, e vai, ao longo dos séculos, ter um percurso muitíssimo interessante, com o acrescento do século XVII e do século XVIII, de muitos elementos do maior interesse. Esta intervenção tem, por isso, um cariz muito simbólico, que é o de proteger um dos símbolos maiores do património e da memória cultural de todos os madeirenses. Olá a todos. Hoje, nesta publicação, queria-vos chamar em especial a atenção à forma como na Direção de Serviços de Património Cultural estamos a comemorar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Na Madeira decorrem, neste momento, duas obras absolutamente simbólicas e que se aguardavam há praticamente pelo menos duas gerações que fossem realizadas. Por um lado, os trabalhos estão a ser feitos na sede do Funchal e os trabalhos no convento de Santa Clara do Funchal. Pela primeira vez vamos ter um projeto integrado, estamos a ter um projeto integrado de conservação e restauro do edifício, com a consolidação das coberturas, com a revisão de toda a estrutura interior do convento, a criação de um circuito de visita, a reorganização dos espaços e também a conservação e restauro integral da talha, da escultura, da pintura, do azulejo, que ainda sobrevivem no convento, apesar da sua vida atribulada e do que sofreu enormemente, sobretudo desde finais do século XIX e por parte do século XX. Diga-se que o convento de Santa Clara do Funchal tinha tido uma intervenção importante nos anos 30 e 40 do século XX, pelos movimentos nacionais, com uma interpretação sobre o que devia ser a conservação e o restauro, que é muitas das vezes interpretativa e não
consistente em relação ao devir do tempo histórico e que é uma das características essenciais hoje da conservação do património, que é respeitar os vários tempos do próprio edifício. Santa Clara é uma construção da maior importância, é um convento feminino para onde se deslocavam, ficavam as meninas nobres das famílias madeirenses, estava praticamente pronto no final do século XV, primeiros anos do século XVI, e vai, ao longo dos séculos, ter um percurso muitíssimo interessante, com o acrescento do século XVII e do século XVIII de muitos elementos do maior interesse. Esta intervenção tem, por isso, um cariz muito simbólico, que é o de proteger um dos símbolos maiores do património e da memória cultural de todos os madeirenses.